Hora de falar do Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. Domingo, o Verdão encara o Guarani, lá no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Rony, que acabou não indo, né, o Alex? Não foi pro Catar, não sei. A volta dos que não foram. Atrasou o papel, o que foi. O Rony treinou normalmente, está à disposição do Abel Ferreira. A tendência é que o técnico palmeirense siga mesclando a equipe. Na tela para vocês, uma provável escalação do Verdão contra o Bugre. Olha só, Marcelo Lomba no gol, Mike, Gustavo Gomes, Benedetti e Caio Paulista na linha defensiva, Aníbal Moreno, Alan e Rafael Veiga no meio de campo, Rômulo, Facundo Torres e Flaco Lopes no ataque. O Mister Abel acerta manter esses testes aí ou ele deveria fechar um time titular já pensando no derby da próxima quinta-feira? Assim, eu acho difícil a gente cravar uma opinião sobre isso, porque hoje em dia a gente não tem mais acesso a nada, a treinamento nenhum, então nós não sabemos como é que está o nível de cada jogador. Então a gente tem que acabar acreditando no trabalho do Abel e o que ele colocar em campo é porque ele observou ao longo da semana que era aquilo que ele tinha que fazer. Eu só acho que contra o Corinthians na semana que vem ele vai ter que repensar um pouquinho e continuar esse revezamento. Ele pode até continuar depois, mas contra o Corinthians eu acho que ele tem que colocar o time que na cabeça dele hoje considera o titular, juntando essas duas formações que ele está revezando nesse começo de Campeonato Paulista. Sobre o Rony é uma pena, porque todo mundo ia lucrar. O Palmeiras com dinheiro, o Rony com paz para trabalhar, continuando a ganhar muito dinheiro, e o clube lá fora que ganharia um jogador esforçado, dedicado, né? Em novos ares ele poderia render melhor. Ficando no Palmeiras, vai ser só um peso para todo mundo. Tanto é que o Palmeiras não está pensando em reintegrá-lo como jogador mesmo. Ele tem que treinar porque faz parte do grupo, tem que treinar no dia a dia, mas o Palmeiras em si não quer aproveitá-lo. Ele está no mercado, o Rony, só que o Rony vai ter que também repensar essa situação, porque ele não quer ganhar menos fora do Palmeiras. Ele quer ir para algum outro lugar ganhando mais do que ele ganha no Palmeiras. E para futebol brasileiro, isso é impossível. O Rony ele não está em situação de exigir muita coisa, né? É um jogador que tem deixado muito a desejar, embora tenha uma história riquíssima com a camisa do Palmeiras. Eu entendo que a diretoria interprete a situação do Rony como um fim de ciclo. O Palmeiras é grato a tudo que o jogador deu para o clube. O que aconteceu para não dar certo? O papel não chegou a tempo? O que não foi? A burocracia. O prazo de inscrição lá no Catar era dia 31. E daí? Aí não deu tempo de fazer a documentação toda, ele viajar, fazer tudo e assinar. Foi muito em cima. Foi muito em cima. Tudo certo. Tinha que ter visto isso óbvio, né? Agora, em relação a continuar usando o time misto, o Palmeiras ele está sob muitas dúvidas nesse início de temporada. O desempenho não é o que a torcida vinha esperando para 2025. Então o Abel Ferreira ele tem esse dilema de continuar nesse planejamento estabelecido de dar rodagem e controlar os minutos de todo o elenco para se preparar e ganhar a condição física ideal com tempo, ou priorizar o resultado e colocar aquilo que ele tem de melhor para poder talvez cessar um pouco das críticas que estão começando a elevar o tom. O torcedor palmeirense ele não está satisfeito. Então o Abel tem esse dilema. Coloco força máxima para tentar conseguir resultados e baixar a poeira? Ou eu continuo nesse planejamento de maneirar e administrar, fazer essa gestão de minutos do elenco? Eu acho que ele tem que continuar no planejamento dele, senão ele estoura o elenco, tem muita coisa pela frente. Exato. Mas precisa de reforços aí, porque tem o Super Mundial aí, né? No meio do ano aí, então... Sem reforços o Palmeiras não anda esse ano. E o Paulinho? Só ele? Paulinho é bom. Sim, mas só a partir de abril, né? Só ele não, né? Só abril? Aquele que a Leila mostrou ontem? Ele está se recuperando de lesão. Ele operou a canela, popularmente falando, em dezembro. Aí é complicado, então ele só volta a treinar normalmente em abril, jogar em abril. Já em cima da hora do Super Mundial. Ele vai ter 1 mês e meio, 2 meses de atividade pensando num Mundial. Então o Palmeiras precisa se formar antes disso, para já. O Palmeiras precisa contratar pelo menos 3 jogadores que cheguem com condições de vestir a camisa e jogar para qualificar o elenco, para que essa reformulação seja feita com qualidade. Não adianta começar 2025 e ter um elenco pior do que 2024. A coisa é igual sentar no escorregador, você vai só descer, você não vai subir. São as 3 peças pontuais ali, dão conta, né? E reformular um elenco extremamente vitorioso como é o do Palmeiras não é uma situação fácil. Por isso que tem que ter competência para isso. Precisa ter competência. Quem está lá e é pago para isso, precisa ter competência para fazer uma reformulação, pensando em jogadores que fizeram história,
mas que chega uma hora que acaba para todo mundo. Como substituir a altura? Exato. O Gustavo Gomes é o próximo. Mas isso aí é um negócio que tem que começar a olhar faz tempo. Então, mas não olham. Quando a gente a gente se planeja aqui com preparando um sucessor, né, com o tempo. Pois é, então. Bom. É difícil. Tá bom. Mas eu não descartaria o Abel em primeiro momento querendo o Paulinho um pouco mais fixo em alguma posição. Ou aberto pelo lado do campo, ou como o Rony jogou, mais... o Rony fez a função, o Rony fica fixo, o Rony mas se movimenta. Mas o Rony é outro tipo de jogador. O Rony entrava muito para empurrar o jogador, os adversários para trás. Então, como o time às vezes lançava a bola, o Rony era ótimo para isso. Porque o Rony corria muito, então dava uma opção de ser lançado. Paulinho, acho que é outro tipo de jogador, gosta de bola mais no pé. Será que o Abel não pode repensar um pouco isso? Pode, eu não descartaria, estou dizendo em relação ao que eu vi até agora. É Paulinho e Estevão. Eu acho que vale o sacrifício, entre aspas. Nesse período todo glorioso do Palmeiras, o Palmeiras teve um centroavante de ofício, Luiz Adriano. Fora ele, não teve centroavante. Daverson, não é? Flaco. Era, mas não era, era o mal amado. Não era titular, né? Não era titular, né? Ele eventualmente entrava. O Palmeiras se virou com vários outros jogadores, desde o Gabriel Jesus, inclusive. E a vida continuou. E ninguém falava disso. Começou a falar quando perdeu um campeonato, porque não pôs a bola na casinha. É que eu acho Aí todo mundo lembrou. Hendrick, que não é o centroavante. Então. Mas não é, pode ser, é meio Paulinho. Mas o o que não Hendrick pode também... ser, que não é. Será? Essa é a melhor música que tem, é essa. Não é o Desculpe, que... Mário. Não, imagina. Essa daí é demais, essa música é demais. Voltando ao Paulinho do Atlético, eu acho que também, eu concordo com o Prats, no Atlético ele tinha essa liberdade maior, mas muitas vezes também pela necessidade do Atlético, né? O Atlético, ele ficou muito ausente da figura desse jogador que circulava por trás do centroavante. O Palmeiras oferece muito mais isso, né? Ele tem na figura do Maurício, do Veiga, o Felipe Anderson também, por vezes, tentou ser esse jogador, mas muito mais deslocado para a esquerda. Mas eu acho um desperdício você fixar o Paulinho. Sim, eu acho que ele pode te oferecer muito, mas ele dando uns passinhos para trás, ele também contribui demais. Tanto que ele fala, né? Não necessariamente na figura desse 9 centroavante. Acho que com liberdade ele pode oferecer muito ao Palmeiras. Acho que o Abel ele vai tentar essa adaptação, mas de fato, a gente não vê muitos jogadores do Palmeiras ocupando outros espaços. É quase que todo mundo ali numa área delimitada. Mas o Paulinho é um super reforço. Acho que a gente tem uma tela, viu, professor? É com a movimentação do Paulinho, é isso? Números do Paulinho nos últimos anos, então vamos lá. E aí você já fala, professor Celso, que eu te interrompi. Chega para resolver o ataque, gols de Paulinho desde o retorno ao Brasil, comparando com artilheiros do Palmeiras no período. Em 2023, o Paulinho fez 31 gols e o artilheiro do Palmeiras fez 18, é isso? Foi o Rafael Veiga, né? É isso, né? Não estou lendo errado. E também não é centroavante. E em 2024, o Paulinho fez 19. Olha lá quem fez 22. Fala pra mim, Abel, quem fez 22. Fala. Flaco Lopes. Pronto. Mas tem muito estadual aí, né? Você quer dizer o quê? Que pode... Foi bem. Que você está vendo jogar Flaco Lopes junto com o Paulinho e com o Estevão, é isso? Não, só o Flaco Lopes e o Paulinho, só se o Paulinho jogar pelo lado do campo. Só se for ponto. Aí se o Abel quiser o jogador pular para um lado e o Estevão pelo outro lado. O Paulinho não pode ser centroavante fixo. O Paulinho não pode ser ponto. O Paulinho vai jogar onde? No gol? Não. Acho que no Palmeiras atual, o Paulinho, se pudesse jogar amanhã, seria o camisa 9. Não como o Lopes, um outro tipo de jogador. A não ser que o Abel esteja vendo no lado esquerdo alguém que ele queira que seja um ponto, um jogador mais aberto pelo lado do campo. Mas acho que o Paulinho, em primeiro momento, chega para ser um camisa 9. Não só de área, mas camisa 9. Falei, professor. Eu acho que o Abel é inteligente o suficiente. Não eu, né? O Ferreira. O Ferreira, você obrigado. Também é muito inteligente. Opa, obrigado. Mas o Ferreira, ele é suficientemente inteligente para abrir mão dessa idiosincrasia. Muito bonita essa palavra. Cada um no seu quadrado. Belo jogador. Esse jogador atua em qual posição? O ídio, também conhecido como ídio. Idiosincrasia. Então, como é que é? O Abel é inteligente para não cair nessa... Para abrir mão dessa coisa de que tem que ter cada um no seu quadrado, tem que ter um demarcando o território. Se as coisas correrem bem, não tem por que ele não tentar, não deixar o Paulinho com um pouco mais de liberdade. É um jogador de característica diferente. Eu tô com a Mari. No caso do Rony, quando você colocou ele para fazer aquela função, você potencializou o Rony. Se você pegar o Paulinho e querer transformar numa coisa que ele não faz, você vai perder o melhor que você tem do Paulinho. E acho que se o Abel aprovou a contratação, ele sabe de tudo isso que a gente está falando aqui. Eu confio nesse feeling do Abel de conseguir coisas
Nothing more than Essa música é feelings. muito boa. Morris Albert. É uma nota pra feeling. música aparecer. Eu gostava desse feeling. O Abel terá esse E feeling. na época que eu Uma dava aula nota. de inglês, às vezes o aluno falava uma palavra, eu soltava uma Isso. música. Os alunos gostavam. Uma nota. Você falou feeling, já veio na minha Isso aí, Silvio Santos tinha um quadro que era Cante a música para a palavra. Cante a música para a palavra medo. Ó, você estava falando, nós estamos falando de posicionamento, onde pode, onde não pode. Paulinho não é um centroavante fixo, mas pode jogar como 9, ele mesmo falou ali, etc e tal. Eu me lembrei de um jogador. Guardadas as proporções... Ei, lá vem. Calma. Dos Lá tempos vem. modernos. Esse- Calma que eu vou dar um toque no modernos. site. Esse Espero que eu vou falar jogador- com o pessoal do site. Espera aí. Calma. Vai dar corte? Não vai dar corte. Claro que Ah, não. então Já calma. deu. Ah, não vai? Então não vou Esse ouvir. jogador que eu vou falar, Eu ouvi o que você vai falar. ele é muito mais que o Paulinho. Paulinho é muito bom, mas esse cara jogou muito mais que o Paulinho. Mas lembra alguma coisa? Não. Eu quero perguntar para vocês se a movimentação que ele fazia no Barcelona, se pode ser o que o Paulinho pode fazer, o mesmo tipo de movimentação. O Luís Soares. Pode ser isso que vocês estão pensando? Ou não? Se o Palmeiras corresponder como correspondia o Barcelona, pode. Não, tô falando... O problema é o Não, tô falando sério. Movimentação. Ele não era um cara que ficava fixo. É isso. Né? Mas o era Luís mais Soares diária. é diária. É mais diária. Aí sai, vem buscar jogo, tabela. Quando jogava lá, No Grêmio o foi assim MSN. também. No Grêmio foi assim. Também, não é verdade? Tanto que no Grêmio ele fazia gols e dava assistências. Sim. Vem, abre, joga, troca, passes, tarará. Esse tipo de movimentação, guardadas as proporções, que é muito mais jogador. Pode ser isso? Sim, Pode ser, Mari. se o Abel entende que não precisa ninguém fixar dentro da área, pode ser. Então, assim, o Paulinho ele vai sair para alguém entrar ou ele vai só vir buscar a bola e circular e servir outros jogadores? Aí sim. Eu acho que A sim. questão é muito simples. Todo centroavante é atacante, mas nem todo Claro. atacante é Porque necessariamente centroavante. você não vê no time do Palmeiras espaço sem estar ocupado. Você não vê. Os jogadores eles podem se movimentar, mas o espaço vai estar ocupado. Porque então o Estevão, se não vai atacar o espaço, né? Se o Estevão, quando o Palmeiras tem a bola muito próximo da área, vai se movimentar, o Rafael Veiga vai para o lugar dele e assim por diante. Você não vê o time do Palmeiras sem espaço ocupado. Então, acho que isso é muito do que o Abel pode usar com o Paulinho. Se alguém Viu, Prats? Você fizer... se assustou, achou que eu ia falar um absurdo? A Mari concordou, ainda deu o exemplo do Grêmio, do Luizito Soares no Grêmio. A Mari Não estou é muito comparando o Paulinho com o A Luizito. Mari é muito educada, né? Você não é? Não é isso, mas eu entendo claramente, claro. O Paulinho é um jogador de movimentação. Eu acho que a dúvida que fica em primeiro momento, contratação é muito boa. Né? Agora, a dúvida que fica é nessa situação de um treinador que talvez goste de jogadores que fiquem em espaços mais delimitados e o Paulinho gosta de uma liberdade, ou talvez esteja acostumado a jogar com mais liberdade, menos a situação de se posicionar muito em um lugar para receber a bola, para carregar a bola, mas isso é uma questão de conversar. E estou com o professor, eu acho que um treinador com a capacidade do Abel vai saber tirar o melhor que o Paulinho pode oferecer ao Palmeiras. O barulho começa quando a bola começa a passar ali. E aí? E ninguém empurra. Não aparece alguém para fazer a função de centroavante. Eu Não não finalizou no gol. quando Eu o não Red sou Bull um Bragantino. radical do centroavantismo. Não? Mas alguém tem que fazer o que faz o centroavante. Então, eu vou te citar um Vai, nome então vai. que já fez muito isso. Mas o futebol é uma coisa tão, às vezes, eu não sei nem qual é a palavra, se é ingrata, injusta, ou que às vezes o jogador tem uma fase que cai Sim. o futebol dele, Verdade. o torcedor não quer mais saber dele. Verdade. Apesar de tudo que o Rony fez no Palmeiras, tem muito palmeirense que estava dando graças a Deus. Ai, ainda bem que ele vai embora. Não tá aguentando mais. Não aguentamos mais, que é isso, que é aquilo. É o maior artilheiro da história do Palmeiras na Libertadores. Fala de novo, que eu não entendi. O maior artilheiro do Palmeiras na história na Libertadores. Rony cansou de levantar a taça, cansou de fazer gol, Verdade. cansou de jogar bem. Mas eu concordo, entendo que realmente na última temporada ele caiu o rendimento dele, ele foi pro banco, ele andou perdendo gols. Tudo isso é verdade, eu entendo. Mas é pra tudo isso? Ainda bem que foi embora! Não sei, mas ele não foi embora mais, porque não deu Não? tempo. Aí disse que não vai mais pro Catar. E aí, volta pro Palmeiras? E agora, Tem clima? Ainda estou aqui. O melhor momento dele passou. E o próprio histórico do Rony mostra que aquele melhor momento foi meio excepcional no todo da carreira dele. Eu acho que o palmeirense pensa muito nisso. Peraí. Desculpe. Ele fez história também
no Atlético Paranaense. Mas numa função... Então não foi só um momento, não. O título na Copa do Brasil no Beira-Rio foi dele. Uma função do totalmente Marcelo Cirino, o gol dele. Sul-Americana também, não? Também. Era um jogador aberto, de escape. Sim. Agora, eu acho que o Rony de hoje não entrega nenhuma dessas duas coisas que vocês estão falando Nem aí. ponta, nem centroavante, como diz outros. Não. Quem viu o Rony na última temporada sabe, acho que o próprio Rony tem noção disso, né? Então ninguém nega. Você não pode recuperar, professor? A gente estava falando que o Gabi... Eu acho que não tem clima, né? Não tem clima do Palmeiras com ele. Entendi. Talvez dele com o Palmeiras. Eu acho que é o tipo de mudança Mas ele pode de ser ares. útil em outro clube? Sem dúvida. Isso que eu Sem queria dúvida. entender. Ele joga no Santos, por exemplo. E no Flu? O Flu queria. Ele joga no Flu também. O Flu queria. Também. O Mano não quer um jogador como o Rony? Acho que sim, tem mercado. Não significa que ele acabou pro futebol. Eu acho que ele acabou pro Palmeiras e o Palmeiras acabou para ele. Professor Celso, Ronielson da Silva Barbosa. Grande Ronielson. Nascido 11 de maio de 95, ou seja, tem 29 anos e vai fazer 30. Não tem bola para jogar ainda? Tem. Mas eu entendi. Brincadeiras à parte, talvez ele não tenha mais clima no Palmeiras mesmo. O torcedor perdeu paciência com o momento ruim dele e de repente, para ele, seja bom uma mudança de área. Não é verdade, Mari? É isso. Eu não acho que necessariamente o Palmeiras acabou para ele. Acho que diferente do que a gente viu a relação desgastar de Gabriel com o Flamengo, por parte do jogador, parte do clube, eu não vi isso acontecer do lado do Rony. O Palmeiras acabar para o Rony. Mas até por declarações da Leila, colocando ele à disposição no mercado, até a gente acompanhando o Abel, buscando outras alternativas que não passam pelo Rony, de fato, no Palmeiras é difícil, né? A gente tentar entender ali ou observar a vida do Rony continuando sem dessa opção. E é uma pena, de fato, porque o jogador tem mercado, ele tem ainda, obviamente, muito a oferecer, mas parece que o Palmeiras não vê assim mais, né? É o efeito Rodrigo Caio. Lembra do Rodrigo Caio no São Paulo? E ele foi diferente no Flamengo. Não, mas acabou pro Rodrigo Caio. Mas foi semelhante assim, diretor São Paulino não queria mais saber dele. Isso aí você tem razão. Então, arranjou uma vida nova no Flamengo, muitíssimo interessante. Participou de um time histórico. Sim, passagem muito boa. Professor Celso. Vai com o Rony também. É óbvio que muitos palmeirenses, como eu citei, e a gente conhece, às vezes a gente conversa, que não querem mais saber do Rony, mas não todos. Não todos. Por exemplo... Quem? Carlinha Canteiras da Turiaçu. Epa, como é que é? Vai. Me mandou mensagem, eu quero que você leia a mensagem. Muita gratidão, eu trabalhei com ela há muitos anos. Palmeirense assim... E o que diz a Carlinha? Vamos ler a mensagem da Carlinha. Lê aqui o que a Carlinha... Qual é o codinome? Carlinha Canteiras da Turiaçu. Não vai, o que a Carlinha falou? O que ela escreveu? Trazer batata do supermercado. É aqui embaixo. Que é isso? Batata do supermercado? É outra. É da Mari, essa, da Mari. E batata do supermercado tá caríssima, hein? Cuidado, ela mandou pra gente aqui. É igual azeite, hein? Oiê. O Rony vai fazer gol de título pro bando de corneteiro parar de reclamar. 2 exclamações, lembrando Roberto Valone. Saudade Abelardo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que a gente trouxe pra vocês hoje, falando muito aí da chegada ainda do Paulinho e da não ida do Rony. Muita discussão sobre isso. Primeiro, a discussão falando, sim, que o Paulinho deve ser o novo atacante, tá? O Palmeiras até então não conseguiu um atacante de referência, né? Um camisa 9. Então a gente acredita, sim, que o Abel deve montar esse time quando já tiver o Paulinho disponível, é claro. Que o Paulinho possa jogar ali com mais movimentação. Não vai ser aquele 9 de referência, como a gente estava acostumado de antigamente, né? Mas vai atuar assim como um centroavante ali. Só que ele vai ter muita mobilidade, porque ele se deu muito bem assim no Atlético Mineiro, atuando junto com o Hulk. Então, Paulinho vai ficar solto ali no ataque, vai ter liberdade para poder trabalhar e apresentar o seu melhor futebol. E a situação do Rony, para quem não sabe, realmente o Rony não vai mais para o Catar. A questão contratual não deu tempo de fazer todos os trâmites. Tinha até o dia 31, no caso ontem, né? Para ser feito todos os trâmites e não deu tempo, não ia ter tempo hábil, e então a negociação foi encerrada
Então o Rony fica no Palmeiras e eu quero saber de você. O que você acha? Você acha que o tempo do Rony realmente acabou? Porque a gente está se falando muito do Paulinho. Cara, mas o Paulinho é praticamente pro meio do ano. Tá? Eu realmente estou contando o Paulinho pro Mundial. Porque ele vai voltar a jogar, vamos dizer, no final de março, início de abril. Pegar ritmo de jogo, voltar a jogar bem, tá bem fisicamente. Cara, eu tô colocando lá pro Super Mundial. Eu quero saber de você, qual a sua opinião. Quando que o Paulinho volta a jogar e o Rony? Tem o Paulinho por enquanto. Não é o ideal trabalhar com o Rony? Ou já chegou o término do Rony aqui no Verdão? Eu quero que você participe com a gente aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu canal Verdão Notícias e deixe o like. Rapaziada, muito importante você deixar o like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.